Hoje nós iremos falar sobre dois personagens. Um que foi chamado, outro que foi escolhido. E nós vamos ver as obras, as atitudes de cada um. E eu pergunto a você que está me ouvindo neste momento: você se contenta apenas em ser chamado ou você tem lutado, brigado para ser um escolhido? Fica até o final do vídeo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 27, no versículo 36 ao versículo 41. Deus tem uma palavra para falar conosco neste momento. Abriu essa Bíblia? Me acompanhe na leitura que diz assim. Versículo 36. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, falando do seu irmão Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Esaú perguntando ao seu pai. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí como teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Isaque está falando com Esaú: meu filho, o que eu vou fazer por você agora? Eu já entreguei todas as bênçãos ao teu irmão. 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o jugo da tua cerviz. Versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai. Então matarei Jacó, meu irmão. Ele está dizendo: meu pai logo, logo vai morrer, e meu pai morrendo, eu vou matar o meu irmão. Não vou matar ele, meu irmão, agora, porque o meu pai ainda está vivo. Não quero dar essa tristeza para o meu pai, mas meu pai morrendo, eu mato também o meu irmão. Olha o egoísmo de Esaú. Olha o egoísmo da parte dele. Aqui nós lemos quando ele fala assim, que Jacó usurpou a bênção dele e que Jacó enganou ele quando tomou dele o direito da primogenitura. Vamos entender melhor essa situação. Os dois nasceram juntos, porém, Esaú nasceu na frente e Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Mas, entre esses dois, Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Porque Deus mesmo falou com Rebeca: olha, o maior, ou seja, o que nascer primeiro, vai servir o menor, vai servir o que nascer depois. Contrariando totalmente aqui o que era desse tempo, que o filho mais velho assumia. Mas Deus já tinha determinado que o menor, Jacó, seria maior do que Esaú. A obra de Deus seria através de Jacó, não através de Esaú. Mas vamos ver o que aconteceu? Esaú falou que Jacó roubou a bênção dele, que Jacó enganou ele. Capítulo 25, no versículo 29, a Bíblia traz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando
esmorecido veio do campo Esaú chegou cansado e com fome do campo. Então Esaú disse a Jacó: peço-te que me deixe comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou esmorecido, estou morrendo de fome. Daí então se chamou Edom. 31. Disse, pois, Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Eu te dou um prato de comida se você me vender o seu direito de primogenitura. Através do prato de comida eu compro de você o direito de ser o primogênito. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. Esaú respondendo: estou a ponto de morrer. De que me serve? De que me aproveitará o direito de primogenitura? Note que aqui está havendo entre os dois uma negociação. E os dois estão concordando em Jacó comprar o direito de primogenitura de Esaú. Versículo 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me serve o direito de primogenitura? Ele está dizendo: que vai me aproveitar isso? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, olha o final desse versículo. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Foi um direito que foi concedido a ele de ser o primogênito, de ter a porção dupla, porção dobrada. Foi dado a ele esse direito, mas ele vendeu por um prato de comida. Meus amigos, meus irmãos, quantas pessoas têm vendido também o direito que Cristo nos deu de herdar a salvação, o direito que Cristo nos deu de nos tornarmos filhos de Deus. Hoje nós temos acesso a essa bênção maravilhosa. E quantas pessoas como Esaú têm vendido? A Bíblia está mostrando que Esaú desprezou, Esaú não deu o valor que Deus deu para ele. Quantas pessoas têm desprezado as coisas que Deus lhe tem dado? Aqui, o que Esaú desprezou, Jacó valorizou. Olhem que há uma negociação. Você me vende? Esaú, tudo bem. Mas Jacó falou assim: jura primeiro. Olha, meus amigos, Jacó sabia o valor que era ser o filho primogênito. Jacó deu valor, Esaú desprezou. O que foi chamado, Esaú desprezou o direito que Deus deu para ele. Jacó, o escolhido, valorizou. Mas, para Esaú, não aconteceu nada. É como se ele dissesse: como que ele vai tirar de mim o direito de ser primogênito? Ele não sabia que quando eles fazem esse acordo, Deus estava ali também nesse negócio. Aí no versículo 36 do capítulo 27, quando Jacó então toma a bênção de Esaú, aí Esaú chega do campo para ser abençoado por seu pai, mas o pai dele, Isaque, já tinha abençoado Jacó. Aí ele diz: olha, ele me enganou 2 vezes. Não, ele não enganou. Foi um acordo que ele fez. Não teve coragem nem de assumir, falar: pai, o que aconteceu é que eu vendi o meu direito de primogenitura para o meu irmão Jacó. Eu estava com fome, eu vendi. Não. Ele está jogando a culpa do que está acontecendo em cima de Jacó. O culpado foi ele que desprezou o que Deus tinha dado para ele. Será que nós temos valorizado o reino de Deus? Qual o valor que nós temos dado ao reino de Deus? Deus nos chamou para ele, para nós valorizarmos, fazermos essa obra maravilhosa. E a Bíblia está mostrando que Esaú desprezou, mas Jacó valorizou. Assim também, meus irmãos, os Esaús modernos também têm desprezado, têm abrido mão, trocam a sua valiosa herança, que é a salvação, a vida eterna, por uma refeição, por um prato de lentilha, passageiro neste mundo corrupto. Que você não despreze o que Deus te deu por um prato de comida. O prato de comida, o prato de lentilha, foi ali com Esaú. Conosco hoje pode ser várias coisas deste mundo que nos roubam o direito que nós temos
de sermos chamados filhos de Deus. Ele preferiu transferir a culpa para Jacó do que assumir o seu erro. Muitas pessoas são assim. E aqui nós vemos o quê? Daí então, o ódio toma conta, se apodera de Esaú. O Deus do ódio é quem? O inimigo. O Deus do amor é o Deus Todo-Poderoso. E Esaú então toma aquele ódio e decide dentro do coração de matar o seu próprio irmão. E meus amigos, aí começa agora o chamado religioso perseguir o Filho de Deus, aquele que Deus escolheu. Começa agora uma luta do mundo espiritual. Esaú perseguindo a Jacó. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo de número 12, a Bíblia nos traz quando Jesus Cristo diz, através do grande homem de Deus, João, o apóstolo, ele fala assim: mas veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha João também falando que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O direito que eles tinham, eles também rejeitaram. Assim como Esaú, o edomita, edomeu, assim como Esaú rejeitou o que Deus deu para ele, também o povo judeu também daquela época rejeitou também o Messias. Assim como Esaú rejeitou o que Deus deu para ele, o povo daquela época também rejeitou o Messias. Mas a Bíblia está dizendo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer mais, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 17, nós lemos lá que Esaú então levantou a voz e chorou, mas chorou não de arrependimento, apenas de remorso, apenas porque perdeu a bênção. E aqui em Hebreus 12, 17, vai dizer assim, versículo 16 e 17, que ninguém seja profano ou fornicador, como foi Esaú, o qual por um prato de lentilha vendeu o direito de primogenitura. Pois sabeis também que depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, o choro de Esaú não foi de arrependimento, foi porque perdeu algo. O choro de arrependimento, você não se importa se você vai ganhar ou perder. Não, você apenas quer ser perdoado. Assim como o filho pródigo fez. Quando ele voltou, falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata apenas como um dos empregados. Somente me receba de volta. Mas Esaú, o choro, foi porque tinha perdido o seu direito de primogenitura para o seu irmão. E a Bíblia está dizendo aqui, Hebreus 17, que ele chorou, mas não foi achado lugar de arrependimento. Não se arrependeu. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que está me ouvindo neste momento, que nós sejamos como Jacó, que nós tenhamos obra de uma pessoa que foi escolhida por Deus, não apenas chamado. As pessoas que são apenas chamadas desprezam, não valorizam o reino de Deus, não valorizam as coisas de Deus. São pessoas que ficam por um tempo, mas depois abandonam a casa de Deus. Uma multidão saiu do Egito com Moisés, mas apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Muitos foram chamados, mas somente 2 foram escolhidos para herdar a bênção. Uma multidão de pessoas também tinha na época de Noé, mas quando veio o dilúvio, apenas 8 pessoas se salvaram através das águas, porque essas pessoas estavam com o coração voltado para Deus. Essas pessoas estavam ali apegados à palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão que está me ouvindo agora, que nós sejamos como Jacó, que tenhamos essa fé firme em Deus, que nós tenhamos obra de pessoas que foi escolhida por Deus,
e que valorizamos o reino de Deus. Que Deus possa ter falado no seu coração. Não seja apenas pessoa que foi chamado, mas vamos lutar, vamos brigar pela nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém? Levante as mãos dos céus, Altíssimo Deus, grandioso Pai, neste momento, juntamente com esse meu amigo, essa minha amiga que acessou o nosso canal neste momento. Eu sei que você esperou até agora para que essa pessoa tivesse acesso ao nosso canal. Então, meu Deus, eu determino agora que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida dela. Pai Santo, que essa pessoa desperte, meu Deus, para a Tua verdade, para o Evangelho, meu Pai, que salva verdadeiramente, Senhor, meu Deus. Que essa pessoa seja, meu Pai, alguém que esteja voltado, meu Pai, que valoriza, meu Deus, o Teu reino, a Tua obra. Assim, meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder. Salva, meu Pai. Liberta, meu Deus. Transforma, Senhor. Abra a visão dessa pessoa. Assim como o Senhor abriu a visão, meu Deus, de Geazi, que não conseguia enxergar a Tua presença em volta deles ali, mas somente via aquela situação de perigo. Mas depois da oração do profeta, do homem de Deus, Eliseu, os olhos deles se abriram, Senhor. Eu coloco nas Tuas mãos, ó Deus, cada vida que juntamente comigo agora orou, meu Deus. Eu determino as bênçãos do Senhor sobre ela agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e aceite a Jesus Cristo, meu querido, como seu único e suficiente Salvador pessoal, se tornando assim um só corpo com Ele, através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus 28, versículo 19, versículo 20. E nós não podemos de forma alguma ficar fora das organizações, de maneira nenhuma, mas que possamos procurar a Igreja de Deus, congregar nela, e os embaixadores de Deus que Ele levantou, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Por isso, procure a Igreja de Deus, congregue nela, se torne um só corpo com ela e siga as instruções de Deus através do envio desses embaixadores, conforme Lucas 10, versículo 16. Você foi chamado ou escolhido? Você foi apenas chamado ou escolhido? Então mostre com as suas obras que você tem obra de escolhido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.